Oi, morecos, tudo bem? Hoje eu vim aqui porque eu quero mostrar pra vocês como que eu faço a minha finalização do meu cabelo quando eu quero que ele dure mais dias, que ele fique mais comportadinho, que ele fique mais definido e quando eu cuido dele, quando eu finalizo ele pra sair, né? Que aí eu já finalizo com mais volume, porque eu gosto de mais volume. Só que pra usar no dia a dia, pra ir trabalhar, que eu preciso que ele dure mais tempo, mais dias, entendeu? Que o meu day after renda mais, então eu preciso fazer ele mais definido. Então ele fica com um pouco menos volume. Vocês vão ver a diferença. Ele agora tá totalmente natural. Acabei de lavar e não passei absolutamente nada, nada, tá? Inclusive, ó, a raiz do meu cabelo já tá imensa. E a minha pergunta é, porque eu tô numa dúvida gigantesca, ver se vocês vão conseguir me ajudar. Primeira dúvida é, eu insisto no ruivo alaranjado ou eu vou pro vermelho vermelhão, sabe? Eu tô bem nessa dúvida, mas enfim. Então vamos lá. Eu começo passando uma camada de creme bem superficial, tá? Vocês podem ver que o meu cabelo, ele é bem volumoso. Eu tenho muito cabelo, gente, vocês não têm noção. Eu tenho muito cabelo, de verdade. Para vocês terem uma noção, quem não me acompanhou durante a minha transição capilar, né? Porque, para quem não sabe, eu já fui alisada durante anos e anos da minha vida, assim, desde a minha infância. Então, durante a transição, eu usei trança, né? Foi bem no começo da pandemia, o que me ajudou, porque aí eu conseguia ficar em casa, conseguia ficar em casa tranquilamente, né? Com o cabelo crescendo, porque chega uma hora, ainda mais que eu tenho muito cabelo e meu cabelo é já puxado pro crespo, então chega uma hora que não dá, tipo, com 2 dedos de raiz eu já tava surtando, porque o cabelo tava com a raiz, com Com a a, raiz. Como você fala, meu Deus? Ih, bug. com Com a a raiz. raiz grande, né, a raiz cacheada, e as pontas lisas, então é terrível, é tenebroso. Então, meu cabelo cresceu rápido até. Eu fiz o meu BC, né? Que é quando você corta toda a parte lisa. Eu comecei a transição. A última progressiva que eu fiz foi em janeiro. Eu não lembro o ano agora, gente. Eu vou colocar escrito aqui, porque eu não lembro o ano. Eu vou olhar e coloco pra vocês. Eu comecei em janeiro a minha transição. A última progressiva eu fiz em janeiro. Então eu iniciei a transição basicamente em fevereiro. E eu cortei o meu cabelo, eu fiz o meu BC em novembro. Então, assim, foi coisa de meses. Ó, como a gata fica bonita. Foi coisa de meses, eu já cortei, porque se eu não cortasse, eu ia desistir, porque a raiz já estava imensa. Eu cheguei a fazer trança pra conseguir segurar mais, sabe? Mas foi bem difícil. Então, gente, você viu que eu passei uma camada de creme bem superficial, né? Só por cima, só pra ele não secar totalmente, porque o cabelo crespo ele puxa muita água e puxa muito creme. Então você tem que fazer as coisas muito rápido, você tem que ficar umedecendo toda hora, tá? Então, quando eu quero definir ele um pouquinho mais, aí eu vou separando camada por camada. Ah, você faz dedo liso? Eu fazia dedo liso no começo. Assim que eu cortei o cabelo, eu fazia dedo liso. Tanto que eu vou colocar uma foto aqui pra vocês. Vou colocar uma fotinha aqui. De como ficava meu cabelo. Ele era bem curtinho. Gente, quando eu cortei, eu tinha 4 dedos, eu acho. 4, 5 dedos de raiz. Quando eu cortei o cabelo. E assim, ó. Então eu vou fazendo ele como se os dedos fossem os pentes, tá vendo? Ju, mas ele tá branquinho, sim. Porque, como eu falei, o cabelo crespo ele puxa bastante creme, tá? Depois de fazer a mecha, eu dou aquela amassadinha. Então, pra ele não ficar murcho, mas também conseguir durar mais dias, tá? Pode ver que ele fica bem soltinho, tá vendo? Ah, e durante, né, voltando a falar sobre a minha transição, durante a transição foi muito punk.
Foi muito bom aqui, porque, como eu falei, foi no começo, assim, na pandemia, então a empresa que eu trabalhava, quando eu decidi fazer a transição, foi a época que entrou home office. Só que a empresa não ficou muito tempo de home office, né? Porque é empresa de logística, então era um pouco complicado. No começo, ninguém sabia como que ia funcionar esse lance de home office. Então, assim, complicava, né? E aí, tive que voltar a trabalhar. Ah, imagina, eu com a raiz gigante, né? Porque minha raiz estava enorme e tendo que voltar a trabalhar, tipo, simples assim, se vira, né? E eu falei, gente, e agora o que eu faço? Aí o que eu fazia? Eu só ia de cabelo preso, né? Porque eu não ia soltar meu cabelo que tava com a raiz desse tamanho, eu ficava pensando que eu tava de capacete. Uma raiz e as pontas lisas. Olha, era terrível, terrível. E, gente, o meu cabelo é uma coisa que, assim, pega muito na minha autoestima, demais. Então, eu tenho que cuidar, assim, a todo custo. Eu deixo de cuidar de qualquer coisa, mas não deixo de cuidar do meu cabelo de jeito nenhum. Não deixo de cuidar do meu cabelo. Então, era uma coisa que me pegava demais. Aí eu falei com a minha irmã, né? Minha irmã caçula, que ela é transista. Falei, ai, Nathalie, e agora? O que que eu faço? Poxa, eu tô quase desistindo da transição. Ela, não, irmã, não desiste. Ela super me apoiou, minhas amigas também super me apoiaram pra mim não desistir. Aí a minha irmã falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, faz a trança. Faz a trança, que aí você vai conseguir que fica mais tempo, né? Vai conseguir aguentar aí. Aí eu falei, ai meu Deus, e se eu não gostar da trança? A cabeça do ser humano, gente. Ai, você acha? Olha como eu era inocente. Ai, se eu não gostar da trança? Porque eu nunca tinha feito aquele tipo de trança, né? Porque quando você fala sobre transição capilar, gente, é uma coisa que não é só tipo, ah, vou deixar o liso pra ficar com cacheado. Não é só isso. A transição, ela... Ai, esqueci de pegar uma piranha. A transição, ela é mais do que isso, porque entra numa questão muito psicológica. Muito. Porque uma menina que teve o cabelo crespo a vida toda e alisava o cabelo desde criança, porque eu alisava o cabelo desde criança. Lembra na época que tinha, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas enfim, lembra da época que tinha o produto do Netinho, gente? Vocês lembram disso? Eu só não lembro como era o nome do produto, mas tinha um produto do Netinho, ficava umas menininhas do cabelo enroladinho. Eu aliso o meu cabelo desde essa época, sei lá, eu devia ter uns 6, 7 anos. Então imagina, eu com meus, sei lá, eu tava com 25, não lembro. Eu com meus 20 e poucos anos, decidindo voltar pro cabelo. Eu nem sabia como era meu cabelo, eu não tinha ideia de como era o meu cabelo. Real, eu não sabia como era o meu cabelo. Então, assim... Olha como ele fica bem mais cheio de creme. Então, assim, pra mim, foi muito desafiador. Porque foi muito uma questão psicológica. Então, eu fazia trança quando eu era criança, porque minha mãe fazia trança na gente pra ir pra escola, né? Então, eu vou pôr uma foto minha aqui, criança, de trancinha, pra vocês terem noção. Então, quando a minha irmã falou, ah, vamos fazer uma trança, eu falei, eu acho que eu não vou gostar. Por quê? Na época da escola, a gente era muito zoada por ter o cabelo crespo, por fazer trança. Então, assim, eu falei, mano, não vai dar certo, eu vou me ver de trança, eu vou lembrar dessa época, e aí que eu vou desistir mesmo da transição, né? E aí eu fiquei com esse baita medo. Aí eu falei, ah, quer saber? Vamos tentar. E marquei com a minha irmã, que como eu trabalhava, né, de segunda a sexta, tinha que ir pra empresa e tudo mais. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, vou marcar com você sexta noite, você fica aqui em casa, dorme aqui, a gente come um negócio e tal. E beleza. Se eu não gostar, falei desse jeito, falei, eu vou te pagar, mas se eu não gostar, no sábado eu arranco tudo, que eu sou dessas, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou muito dessas. Se eu não gosto, eu arranco, eu tiro, eu não tenho essa não interessa, eu posso ter pago R$ 1.000. Ó, gente, calma aí rapidinho. Pausando, só pra vocês verem, tá vendo que eu não deixo ele, como eu falei, cachinho de boneca? Eu não deixo porque eu não gosto. Só que ele fica mais definidinho. Vou fazer esse lado pra vocês verem como é muito mais rápido. Eu faço muito mais rápido do que eu fiz esse. E ele fica com muito mais volume. Depois eu vou mostrar como fica quando seca. Mas enfim, aí eu fiquei com esse medo. Eu falei pra minha irmã, eu falei, ó, acho que não vai rolar não, hein? Porque se eu não gostar, no sábado eu arranco. Ela, não, você vai gostar, você vai ver. Falei, tá bom. Aí minha irmã foi lá pra minha casa e tal, e a gente fez as minhas tranças. Aí eu falei, ó, faz preta, eu quero preta.
Quero só até a metade das costas, assim, curta, né? Digamos assim, até a metade das costas. E. Porque eu tinha medo de não gostar, então eu queria o mais simples possível pro choque não ser tão grande, né? Quando ela terminou a trança, aí eu falei, deixa eu olhar no espelho, né? Na hora que eu olhei no espelho, cara, não dá pra explicar. Sério, gente, é muito difícil de explicar. Porque na hora que eu olhei no espelho, eu falei, gente, quem é essa pessoa? É surreal. Parecia outra pessoa. Eu falei, gente, quem é essa? Aí, tipo, eu olhei pra minha irmã e falei, cara, eu adorei. Eu tinha amado, sério, gente. Eu falei, não é possível, gente. Eu morrendo de medo de detestar. Mas não, minha filha, eu fiz foi amar. Foi amar. Aí eu falei, ai, quer saber? Gostei. Devia ter feito maior. Ainda me arrependi de ter feito pequena. Tanto que a segunda que eu fiz foi quase batendo na bunda. É, porque o que eu fiz? Como eu ainda tava com o cabelo muito curtinho, né? Assim, muito curto não. A raiz dele ainda não tava tão grande, eu ainda não tinha cortado, né? Eu tirava e já emendava outra trança, porque senão eu não ia conseguir sair na rua. E aí eu ia acabar desistindo, eu não queria desistir da transição. E aí beleza, quando eu fiz o BC, né, quando eu cortei, foi porque eu tirei, eu já tinha falado pra minha irmã, falei, ó, eu quero fazer as tranças meio Marsala. Aí ela, tá bom, aí ela comprou o cabelo e tal, eu tava com uma trança loira, aí ela pegou e falou, eu comprei o cabelo. Eu falei, tá, eu vou tirar a trança, né, vou numa menina que ela mexe com cabelo cacheado, cabelo crespo, e vou lá e vou hidratar o cabelo, né? Pra dar uma hidratada, dar uma cuidada. Vou ficar uma semaninha com o meu cabelo normal. E aí você vem aqui em casa fazer a outra trança. Ela, tá bom, tá vendo, gente? Eu só passo a creme nele todo, mas sem fazer aquela divisão. E aí eu já venho dando o voluminho dele com ele ainda úmido. E quando seca, eu vou lá e dou mais volume, vocês vão ver. E aí eu falei pra minha irmã, falei, então a gente faz assim, né? Eu vou lá hidratar o cabelo. E aí, na volta, eu te aviso se a gente vai fazer no mesmo final de semana ou no próximo, enfim. No máximo eu fico uma semana sem a trança. Sei lá, tá bom. Aí quando eu tirei a trança, né? Como o cabelo fica todo moldadinho, né? Quando eu tirei, meu cabelo tava assim, ó. Aí eu olhei no espelho e falei, nossa, se meu cabelo fosse assim, sensacional. E, gente, disso pra mim, assim, foi que eu tô resumindo bem. Foi uma evolução gigante, porque assim, eu morria de medo de deixar meu cabelo natural. Porque eu falava, eu não vou querer volume, quando meu cabelo ficar natural, eu vou deixar ele com aqueles cachinhos bem definidinho, porque eu não quero volume, porque eu não gosto, acho que não combina comigo. Como não combina, gente? Olha isso aqui. Isso porque tá molhado, viu? Nem terminei. Acho que não combina comigo, ai, não vou querer. Quando eu tirei a trança loira, e olha que eu já tinha usado a trança antes, né? Quando eu tirei a trança loira, que é a que eu falei que tava quase até a bunda, eu falei, ai, nossa, eu queria meu cabelo assim. Falei, ai, quer saber, eu não vou aguentar. Não vou aguentar ficar usando essa semana ali o cabelo desse jeito. Aí peguei e mandei mensagem pra menina que eu ia no salão pra poder fazer hidratação e tudo mais. Olha, gente, a diferença, como já tá. Esse aqui, ó. Ó, vou fazer assim, ó. Olha isso. Bem mais murchinho. Agora olha esse. Tá vendo já a diferença? Ó. Viu? Eu não deixo ele caixinho de boneca, mas ele fica bem menos volumoso do que o que eu gosto real. E aí, eu falei pra menina, eu falei, ó, você consegue cortar meu cabelo? Ela, como assim? Eu falei, eu quero que você corte toda a parte lisa. Toda a parte lisa, pode cortar. Eu falei, eu quero a parte de baixo mais batidinha e em cima um pouco maior. Mas eu me arrependo porque eu gostaria muito de ter feito o pezinho, sabe? Feito na maquininha embaixo, deixado assim. Eu queria muito ter feito assim, mas enfim, né? Agora eu não tenho coragem porque meu cabelo tá grande. Mas eu queria muito. E aí eu falei pra ela, ó, eu vou cortar. Ela, então tá bom, vem aqui que eu corto. Fui lá, cortei o cabelo, bem curtinho, ficou muito curtinho. Essa foto aqui foi a primeira foto que eu tirei quando eu cortei o cabelo. Eu fiquei, tipo, em choque. Quando eu olhei no espelho, eu falei, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Foi mais uma vez que eu olhei e falei, não sou eu, é outra pessoa.
Eu fiquei em choque, gente, juro. Eu fiquei em choque. Eu falei, gente, não é possível, meu Deus do céu. Não sou eu, não sou eu, não é possível. Ai, beleza. Beleza, eu falei, agora eu já cortei, não tem o que fazer. E tava super calor, né? Era final de ano, foi em novembro. Aí eu falei, ai, quer saber? Acho que eu não vou pôr a trança, não. Porque aí passou uma semana e eu tava adorando o cabelo curto depois de uma semana. Primeira semana foi a mais difícil, foi o baque maior. Mas depois de uma semana eu não queria colocar trança, porque eu queria curtir o cabelo curtinho. Nunca tive o cabelo tão curtinho daquele jeito. Aí, beleza. Fiquei com o cabelo assim, acho que uns 6 meses, 6, 7 meses sem colocar trança. Minha irmã tinha comprado cabelo, eu já tinha pago ela, tudo, e eu não tinha colocado porque eu tava adorando o cabelo curto, gente, adorando. E só que eu finalizava ele bem, com os cachinhos bem pequenininhos. Mas assim, foi uma fase muito gostosa. A gente passa por muita situação complicada. Eu mesmo passei por muita situação complicada. As pessoas que são mais próximas a mim, ou que pelo menos eram mais próximas a mim na época, sabem disso, que eu ouvi muito absurdo mesmo. Assim, eu cheguei a ouvir, pra vocês terem uma noção, quando eu fiz a primeira trança, né, que foi o baque maior, eu ainda tava, mesmo que eu tenha olhado no espelho e me achado linda, eu tava muito insegura ainda tava, nossa, me adaptando, porque de fato muda muito o nosso rosto, muda muito, entendeu? Então imagina uma menina que usava o cabelo liso a vida inteira, alisado, do nada mete uma trança. Então assim, pra mim foi um baque gigantesco. E eu ouvi absurdos de algumas pessoas. Eu cheguei a ouvir de uma pessoa preta, tá? Uma pessoa preta. Isso que me choca mais. A seguinte frase, quando ela me viu com o cabelo trançado, ela olhou pra mim, falou, nossa. Aí eu falei, tudo bem? Ela, tudo. Nossa, você tá parecendo a dona da boca. Eu falei, o quê? Desculpa, o quê? Eu não acreditei que ela tava falando aquilo. Eu esperava de qualquer pessoa. Você tá parecendo essas donas de boca, sabe? Aí eu olhei assim, eu falei, tô acreditando. Tipo, metade de mim queria xingar ela, mas eu não podia, porque o ambiente que eu estava não dava. E a outra metade tava, tipo, em choque com o que ela tinha falado. E eu fiquei muito mal. Porque, como eu falei, é uma questão, não só uma questão de visual, de personalidade, mas é uma questão psicológica. As meninas de cabelo cacheado, de cabelo crespo, sabem o que passaram na infância e na adolescência para ter alisado o cabelo, ou para ter, sabe, vivido a base de progressiva durante anos. Então foi de fato muito complicado. Então eu vou dar uma pausa aqui pro meu cabelo secar e eu volto pra vocês verem a diferença, porque aqui ainda não tá muita, tá vendo? Tá um pouco, mas não tá muito. Isso aqui tá mais borchinho, tá? Tá vendo? Mas vocês vão ver melhor quando eu tiver sequinho e aí eu volto aqui, tá? Espera um pouquinho. Voltei, morecos. Olha só. Tá vendo a diferença? Ele já tá seco. Só pra vocês saberem, eu não gosto de secar o meu cabelo com secador, com difusor, eu não gosto. Então eu finalizo ele e deixo ele secando natural. Então normalmente, eu vou sair à noite, eu arrumo meu cabelo, eu lavo meu cabelo, faço tudo já de manhã, acordo, faço minhas coisas de manhã, no máximo à tarde, pra dar tempo de secar. Porque eu não gosto de sair nem com ele molhado e nem gosto de secar no secador, no difusor, tá? Vocês estão conseguindo ver a diferença? Ó, eu não mexi, eu fiz aquela finalização e fui fazer minhas coisas. Ó, vou fazer assim, ó. Tá vendo que ele tá muito mais baixinho esse lado? Também tem esse diferencial que tá dividido ao meio, eu não gosto, né? Mas enfim, eu não costumo usar ele dividido ao meio, não. Mas ó, tá vendo que ele tá bem mais murchinho? Se você olhar os cachos, olha, ele fica mais grudadinho, ó. Tá vendo? Agora desse lado, não. Olha, ele tá mais volumoso. E tá vendo? Os cachos não ficam grudadinhos, eles ficam mais soltinhos. Então, eu particularmente, eu prefiro assim. E vocês viram que não dá tanto trabalho. E aí, depois que seca, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar um olhinho pra dar uma finalizada com ele seco, né? Aumentar um pouco mais ainda o volume. Então, geralmente eu uso óleo de coco, aquele sem cheiro, tá? Porque, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho pavor a coco. Ai, mas sim, de verdade. Até o cheiro me dá ânsia. Então, o que eu faço? Eu gosto muito de óleo de coco no cabelo, mas o cheiro me dá ânsia. Então eu compro aquele sem cheiro.
Não sei se vocês já viram. Tem um óleo de coco que ele é sem cheiro. Aí sem cheiro e sem sabor, né? Ele vem escrito na embalagem. Eu compro dele porque assim eu consigo usar. Do contrário, eu não consigo, tá? Mas eu já não vou usar óleo de coco, eu vou usar um olhinho que eu roubei do William. Ele que lute. Roubei dele, porque ele falou que o óleo era muito bom e não sei o que, então vamos ver, né? Vamos ver. Ai, é bem cheiroso. Nossa, gente. Então vamos ver. Ele é bem cheiroso, nossa, eu gostei. Acho que o William perdeu um olhinho, hein, gente. Coloquei só um pouquinho, ó. Eu não gosto também do cabelo, não pode ficar também oleoso, né? E aí, eu venho abrindo mais ainda ele. E olha só como já deu a maior diferença. Não, olha isso. No começo já dava pra ver a diferença, né? Mas agora, pá, muito mais. Cara, sinceramente. Olha a diferença, gente, não dá. Eu gosto muito desse, ó, volume, entendeu? Eu gosto do negócio assim. Aí, vamos supor que eu fiz essa finalização aqui pra conseguir durar mais dias, pra eu conseguir trabalhar, pra resolver coisas. Então vamos supor que eu faço ela hoje, quinta-feira. As quintas, aí eu uso quinta, sexta, no sábado ainda dá pra me usar. Aí vamos supor que no sábado ou no domingo eu vá sair e eu queira usar com volume, mas ele está assim. E aí o que que eu faço? Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu passo um pouquinho de óleo. E eu venho abrindo ele. Lembra que eu falei que os cachos ficam grudadinhos, tá vendo? Então eu venho abrindo ele. Por que eu olho? Pra não deixar com frizz. Entendeu? O óleo é pra não deixar com frizz. Fico pensando assim, poxa, eu fiquei com medo na transição. Eu fiquei com medo de não gostar. Fiquei com medo de não gostar de como é meu cabelo natural. Nossa, eu morria de medo. De me olhar no espelho e não me identificar. E assim, gente, sinceramente, nem a pau eu alisaria meu cabelo de novo. De verdade. Eu amo meu cabelo. A única coisa que eu gosto de fazer nele, além das tranças, obviamente, é cores. Eu gosto muito. Inclusive, eu tô aqui falando pra vocês que eu quero já dar uma mudada na cor dele. Não sei se eu puxo mais o laranja, pra ficar aquele laranja, aquele ruivo ferrugem, que eu gosto bastante, né? Que igual tá nas pontas. Ou se eu vou pro vermelho, vermelhão, sabe? Ainda tô bem na dúvida. Ó, deu pra soltar bem, tá vendo? Que as pontinhas ainda tá grudadinha, ó. Mas deu pra soltar bem. Olha a diferença do cabelo da gata. Olha isso. Tá vendo? Eu gosto assim, com volume. Dá pra fazer isso aqui e ficar com volume? Dá, mas não é só porque eu joguei ele de lado, tá? Mas você vê que ele fica mais murchinho mesmo. Mesmo que consiga dar um volume. E eu gosto de volume, volumão. Então essa finalização aqui é a que eu mais gosto. Tá vendo? Essa aqui é a que eu mais gosto, porque ele fica bem cheio. Esse aqui já fica mais murchinho, entendeu? Então eu uso mais quando eu preciso realmente que renda mais o meu day after. Mas do contrário, puro volume, tá? Então, gatinhas e gatinhos, se você está pensando em entrar na transição ou já está fazendo a transição, não desista. Não desista porque o cabelo que a gente via quando a gente era criança não é o mesmo cabelo que você tem agora. Você precisa se reconhecer, entendeu? Muitas das pessoas nem conhecem como é o próprio cabelo ainda. Então, assim, não desiste, continua firme, porque é a melhor dica que eu posso dar pra vocês hoje é essa. Eu, particularmente, sou extremamente apaixonada pelo meu cabelo. Eu aprendi a gostar, né? Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu realmente odiava. Era uma coisa que eu odiava, era o meu cabelo. E hoje não, é muito pelo contrário, eu sou extremamente apaixonada. Adoro quando eu vejo pessoas que se inspiram e vêm, para de alisar e ama o próprio cabelo. Nossa, eu fico super feliz com esse tipo de informação. Então é isso. Espero que você não desista dessa transição. E se você tá só pensando em fazer, ou nem estava pensando, mas agora tá com uma pulga atrás da orelha, tente. É só isso que eu posso te falar.
Porque se não der certo também, ok, se você não gostar, alisa de novo. Não tem problema, cada um usa do jeito que gosta. Mas se você não tentar, você nunca vai saber, entendeu? E é exatamente por isso que eu tenho essa tatuagem aqui, porque me marcou muito a minha fase de transição. Se vocês quiserem saber mais histórias dessa fase, vocês comentem aqui e me avisa, que aí eu conto pra vocês muitas coisas que eu ouvi negativo e positivo, tá bom? É isso, molecos. Beijinhos e até mais.